do quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, como passaram já da semana passada? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências. Vamos então? Mas vamos lá então. Vocês já estão ali com o caderno, a folha de papel, o lápis, a borracha, os materiais necessários para fazer as anotações da aula de hoje? Então tá. E aí, quem está tudo pronto, vamos já começar então fazer as anotações aqui, olha. Coloquem a data de hoje e a aula de ciências. Vou dar um tempo para você se ajeitar, pegar os materiais, fazer essas anotações e eu já volto, tá? E aí, conseguiram anotar direitinho? Então, vamos começar a nossa aula. E hoje, dando continuidade, ao terceiro trimestre, nós vamos falar um pouquinho, dar continuidade aos fenômenos cíclicos, que nós já começamos quando falamos sobre o dia e a noite, sobre as fases da Lua e as estações do ano. E também hoje vamos falar um pouquinho sobre a construção de calendários, tá certo? Mas antes, vamos relembrar as aulas passadas e vamos agora relembrar um pouquinho da tarefa da aula passada. Lembram que eu pedi para vocês fazerem uma entrevista com uma pessoa que trabalhe com construção de casas ou prédios, não é? Para saber a importância de nós conhecermos as direções cardeais, onde que isso está na vida prática das pessoas, não é? E aí também eu consegui uma fala de um arquiteto que eu trouxe para vocês. Olhem aqui, ó. Ele fala sobre como trabalhar o sol em projetos de arquitetura. O nome dele é Bruno Perenha, tá? Vamos assistir ao que ele fala sobre as direções cardeais e a arquitetura? Vamos ouvi-lo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto vital na área de projeto, que é orientação solar. A minha intenção no vídeo de hoje é responder perguntas do tipo: quais fachadas recebem mais e menos sol? Quais cômodos devem ficar a norte, sul, leste ou oeste? Sou o Bruno do canal Iceberg Arquitetura e estamos aqui começando mais um vídeo no canal. E o arquiteto deve usar esse recurso que é o sol da melhor forma possível em seus projetos. Só quem vive sem o sol sabe o devido valor que ele tem na vida do ser humano. Sol realmente é vida, ok? Sol é vitamina D.
fora o fato dele ser um forte eliminador de bactérias dentro da casa. Quando o projeto está bem posicionado com relação ao sol, o conforto térmico do ambiente aumenta consideravelmente. Enfim, quando o sol trabalha bem dentro do projeto, todo o edifício é beneficiado, incluindo a estrutura, os móveis porque eles vão durar mais e também o edifício em si ele é valorizado em termos financeiros. Agora vamos direto ao ponto. Em cada parte do planeta você deve pensar a orientação solar de uma forma diferente, porque obviamente nas diferentes partes do planeta o Sol se põe de uma maneira diferente, o Sol trabalha de uma maneira diferente. De maneira geral, para quem vive no Brasil, a face leste vai ser aquela face que vai receber o melhor sol do dia. Por quê? Porque é ali em que o sol nasce, ok? Então, para os especialistas de arquitetura, o sol da manhã é o melhor sol que você pode obter durante todo o dia. Então, a face leste, no que diz respeito à arquitetura, é a melhor face, pois ela recebe o sol da manhã. Na sequência, nós temos a face norte, que é aquela que vai receber a maior parte da insolação diária durante todo o dia. Já na face oeste, a gente tem o sol da tarde. E aqui a gente tem um primeiro problema, porque esse sol é muito forte e pode ser muito prejudicial quando não é bem trabalhado. Por fim, a face sul também precisa de uma atenção especial, pois é aquela que menos recebe sol durante todo o dia. Ok, então sabendo disso, como o arquiteto deve pensar o projeto? É simples. Se o leste é o lugar pelo qual o sol é mais agradável durante o dia, é justamente nesse lugar em que os cômodos mais usados da casa devem ser posicionados, como quartos e escritórios. Seria um grande erro posicionar os quartos na fachada oeste, pois essa é a fachada que mais recebe insolação solar. Então durante o período da tarde, que é o período mais quente, as paredes vão esquentar e o quarto vai virar um forno à noite. O norte, apesar de receber insolação quase o dia todo, não recebe de uma maneira tão agressiva quanto o oeste. Então dá pra gente pensar no norte, talvez uma sala de estar, uma sala de jantar e até mesmo os quartos, dependendo da situação. Já no que diz respeito à face oeste, é aqui que a gente tem que tomar um cuidado especial, porque como eu já disse, é essa face que vai receber mais sol durante o dia, é essa face que vai receber o sol mais forte, aquele sol que pode ser prejudicial ao ser humano. Logo, é nessa face que a gente deve pensar os cômodos que são menos utilizados na casa, os cômodos que também são úmidos, como por exemplo, cozinha e banheiro. Fora o fato de que por esses cômodos eles serem mais úmidos, eles são mais frescos por si mesmos, não é? É muito clara a diferença de quando a gente entra no nosso quarto e de quando a gente vai para o banheiro. O banheiro ele é mais fresco por si mesmo. Então aqui a gente vai ter um equilíbrio ideal, porque na face oeste a gente vai receber mais insolação, as paredes vão ficar mais quentes, só que por outro lado, por esses cômodos eles serem úmidos, vai trazer um equilíbrio. Por isso que é ideal que se posicione os banheiros e a cozinha na face oeste. Por fim, a gente também precisa tomar um cuidado muito especial com a face sul, pois ela recebe muito pouco sol, o sol é quase nulo ali durante o ano todo. E quando a gente não tem sol, começam a aparecer algumas patologias como fungos, bactérias e mofos, e isso é muito desagradável. E aí, gostaram do vídeo? Vocês viram como é importante nós conhecermos as direções cardeais na hora da escolha de um imóvel, na hora de construir, né? Aonde colocar os quartos. Você observe ali a sua casa, se fica mais na face leste, ou na face norte, ou na face oeste. Dê uma verificada ali na sua casa e vê se ela é bem ensolarada. Viram como é importante o sol na nossa vida? Muito bem, não é? E, gente, vocês lembram também que na aula passada nós começamos a falar sobre a Lua. Lembram disso? Olha lá, ó, que a Lua é o nosso satélite natural. Então, nós começamos a estudar o nosso satélite natural, que é a Lua. E a Lua, ela não tem luz própria, lembram disso? Ela é um astro iluminado. O que significa isso? Que quando nós vemos a Lua, na verdade, nós estamos observando a luz do Sol, que é refletida por meio da superfície da Lua. Vocês entenderam isso?
Muito bem. Vocês estão lembrados também desta tarefa aqui que eu pedi para vocês fazerem? Observar a Lua ali nos diferentes dias da semana para ver as fases da Lua? Façam essa tarefa de observação da Lua. Hoje, por exemplo, observem o céu e vejam em que fase da Lua nós estamos. E vocês lembram por que existem essas fases? Lembram que nós falamos sobre os movimentos da Lua? A Lua também tem 3 movimentos, tá? Conhecidos. O movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo. O movimento de revolução, que ela faz em torno da Terra. E o de translação, que ela faz em torno do Sol junto com a Terra. Tá? Lembram dessa imagem aqui que eu mostrei para vocês? Ó, nessa imagem, vocês estão vendo 2 movimentos da Lua. 2, professora? É 2. A Lua está fazendo o movimento de rotação dela, em torno dela mesmo, e também ela está girando ao redor da Terra, que é o movimento de revolução. Então, aqui nós vemos 2 movimentos. E é devido a esses 2 movimentos que nós temos as fases da Lua, ou o ciclo lunar. Então, observem aqui, ó, quando a Lua gira ao redor da Terra e também ao redor dela mesmo, nós daqui da Terra, nós vemos apenas uma parte da Lua, metade dela só que nós vemos. Tá? Observem bem aqui. E a partir daí, nós temos as fases da Lua. São, na verdade, né, gente, são 29 fases. Mas as 4 principais são essas que nós chamamos de Lua Nova, Lua Minguante, Lua Cheia e a Crescente. Tá? Vamos, então, ver aqui um pouquinho de cada uma delas. Olha lá, ó. Então, a Lua Nova é quando a face da Lua iluminada pelo Sol não é visível da Terra, tá? Só a face iluminada dela está virado de costas para nós. Já na quarto crescente, nós começamos a ver uma parte iluminada. E daqui do hemisfério sul, nós vemos ela numa forma de letra C. Mas isso não é muito frequente, mas é uma forma da gente poder identificar, não é? Então, vejam lá a Lua quarto crescente, porque ela tem um formato assim de letra C. Depois da crescente vem a cheia. A Lua cheia é quando nós vemos ela inteiramente iluminada. A face que é visível para nós aqui na Terra, ela está iluminada pelo Sol inteiramente. E depois de alguns dias, não é? Vem a Lua minguante, quando ela começa de novo a ficar parcialmente iluminada. Nós vemos só metade da face iluminada, e daí ela vai começar a minguar, e daí vem de novo a Lua Nova, depois a crescente, depois a cheia, depois a minguante, e assim, né? Todos os meses. Olha aqui, ó, eu trouxe aqui nessa imagem a Lua de novembro. Vocês entenderam, então, as fases da Lua, como que ela acontece? Pessoal, para nós entendermos, é muito bom construirmos modelos, né? Então, eu tenho aqui uma atividade para vocês, olha só, que é a construção de um modelo de ciclo lunar. Tá? Para isso, vocês vão precisar de alguns materiais, tá? Que é uma bola de plástico ou de papel e 4 bolinhas menores. E também vamos precisar de um palito de churrasco ou de algodão doce, né? Aqueles palitos, e uma luminária, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu fiz aqui um modelinho que é mais ou menos esse aqui, olha, tá? Essa imagem
foi feito por um professor, né? Ele utilizou bolas de isopor, né? Mas eu vou mostrar para vocês um modelo que eu fiz aqui, tá? Vamos ver aqui bem de pertinho, olha só. Então, gente, eu construí aquele modelo que eu mostrei para vocês, né? Utilizei aqui um globo terrestre que eu tinha em casa, pequenininho, e 4 bolinhas de ping-pong, tá? E alguns arames para poder prender, né, toda a estrutura. Então, o que eu quero mostrar... E aqui eu vou utilizar, então, a luz do sol vai ser a lanterna do meu celular. Então, observem aqui, olha só. Quando nessa posição nós vemos aqui a lua, quem está aqui na Terra é noite e a lua cheia, ó. Daí, quando a lua vai girando, o arame aqui, pessoal, e as bolinhas são o ciclo que ela vai fazendo, tá? Não significa que a lua, né, são 4 luas, tá? Então, aqui a lua cheia. E aqui no Brasil, ó, nós estamos à noite e nós estamos vendo a lua cheia. Aí aqui a lua vai caminhando e aqui, olha, quem está aqui está começando a amanhecer, a lua está minguante, tá? E aqui, continuando, aqui é dia. E nós vemos a lua bem escura, porque a face dela que está iluminada não é o contrário, é o oposto do que está virado para a Terra. Então, aqui é lua nova. E aí, continuando o ciclo, aqui a gente vai ver no amanhecer a lua crescente, e que vai continuar até se tornar cheia novamente, e aí vai minguante, e aí lua nova, lua crescente, lua cheia, e assim se faz, né, o ciclo lunar. Vocês conseguiram identificar? Tentam fazer isso ali em casa com a ajuda de seus familiares, tá bom? E aí, vocês entenderam mais ou menos como se faz esse modelo de ciclo lunar? Vocês podem fazer ali em casa com os materiais que vocês tiverem. Pode ser até bolinhas de papel, arame, o que vocês tiverem ali, tá bom? Mas olha, agora observem aqui esse esquema, observe essa imagem, tá? Que eu fiz mais ou menos assim, ó. Coloquei a Terra apontando norte e sul, onde dia e noite, e aí as fases da lua e o sol. Vocês estão observando aqui essa imagem? Observem bem, tá? E aí mostra a rotação da Terra. Estão percebendo ali, gente, que é a flechinha azul? E também a translação da lua, que na verdade, é a revolução, né, que ela faz ao redor da Terra. Estão entendendo aí? E agora, então, observem essa imagem aqui. Considere, então, a disposição Sol, Terra, Lua. Assim, ó, nessa sequência, Sol, Terra e a Lua, nessa sequência. Uma pessoa que está lá no lado escuro da Terra, onde é noite, vê qual fase da Lua? Observem lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Olha ali. Então, nessa sequência, Sol, Terra, Lua. E aí, de noite, a pessoa que está ali na Terra, do lado escuro, à noite, vê qual lua? Tá dado, né, gente? Ali, ó, você, né, a carinha ali. Qual que é a lua que nós enxergamos? A lua cheia. Muito bem, não é? Entenderam? Agora, olha essa outra imagem aqui. Agora, nós vamos considerar a disposição Sol, Lua, Terra. Assim, ó. Sol, Lua, Terra. Uma pessoa do lado escuro, lá da noite, está vendo qual fase da Lua? Olha lá, a pessoa que está aqui vai ver qual a Lua. Como que está a Lua para essa pessoa? É a Lua nova.
não é? Vocês entenderam, gente? Olha só, dependendo da posição da Lua e da posição da gente aqui na Terra, nós vemos também uma parte da Lua iluminada e outra não. Isso determina as fases da Lua. Tem uma outra forma da gente fazer também, que você pode fazer ali em casa, assim, ó, olha só. Vocês peguem uma luminária que vai ser o Sol. Pegue uma bolinha e um palito e imaginem que a Terra é sua cabeça. Olha só essa disposição. Eu vou fazer aqui mais ou menos para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Eu vou, fiz aqui, ó. Você coloque aqui a sua cabeça é a Terra, a Lua e a luz ali é o Sol. E você faça esse movimento, olha só. Aqui, então, é crescente. Aqui é lua cheia. Aqui é minguante. E a nova novamente. Tá? Vocês podem experimentar fazer isso, ó, utilizando uma bolinha ali de ping-pong, uma bolinha de papel que vocês estiverem ali na sua casa, mas imaginando então que é a Lua, pegue uma lanterna para ser o Sol e a sua cabeça aqui como se fosse o planeta Terra, tá? Então é uma outra sugestão também, certo? Um outro instrumento que existe nas escolas é o telúrio, tá? Muita gente conhece ele como planetário, mas na verdade ele é só não é um planetário, né? Ele é só uma forma de mostrar como é o sistema Sol, Terra, Lua. E aqui nesse caso também, olha só, não sei se vocês conseguem perceber que existe aqui também os outros planetas do sistema solar. Só que eles não estão numa distância adequada, proporcional, e também nem as órbitas deles estão aqui de forma correta. Mas o telúrio, pessoal, é uma forma da gente entender um pouquinho o movimento de rotação, de translação e as fases da Lua. Olha só aqui, ó, eu vou fazer, ele é manual, tá? Ele só tem a lâmpada, né, que a gente pode ligar na tomada, e aí a gente vai fazendo o movimento assim, ó, manualmente. Então, olha, vou posicionar ele aqui no comecinho de novembro, ó. Nós estamos no mês de novembro, tá? Então, olhem aqui, ó, a Terra está fazendo o movimento de rotação. A Lua aqui, olha, ela era cheia, agora ela está minguando, não é? E aqui vocês percebem que também vai fazendo o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Olha, vocês perceberam? Então, aqui vai ocorrendo os movimentos de rotação e translação da Terra. A gente consegue observar as fases da Lua e também as estações do ano, tá? Então, tudo bem aqui, gente? Então, ó, é um outro instrumento que a gente pode utilizar para verificar aqui esses movimentos, tá bom? Então, agora, olha só, eu vou passar uma tarefinha para vocês, falando em construção de modelos, e vocês já sabem, né? Olhem aqui, eu vou dar uma tarefa. Vocês vão construir uma maquete que represente as fases da Lua aqui do hemisfério sul, tá? Então, olha aqui, tem alguns exemplos, né, que os alunos da professora aqui já fizeram. Então, vocês podem utilizar diferentes materiais, não é? Usem a criatividade. Se quiserem também aproveitar e fazer o sistema Sol, Terra e Lua, vai ficar bem legal para a gente fechar esse conteúdo, hein?
E aí, anotaram então a tarefa? Eu quero ver essas maquetes mais lindas aí que vocês podem fazer. E sempre com a ajuda de uma pessoa adulta ali dos seus familiares, tá certo? E utilizando os materiais que vocês têm em casa. Tá combinado assim? Vamos continuar então falando mais um pouquinho sobre a Lua. Você sabe o que é a Lua azul? Você já ouviu falar? Você sabe o que é a Lua azul? Olha que linda! Então, não é? Vamos então explicar um pouquinho. Essa lua azul, na verdade, ela não se refere à cor azul da lua. Historicamente, né, a pessoa que viu pela primeira vez, dependendo das condições da atmosfera, pode ser que tenha visto ela meio azulada e aí ficou tradicionalmente chamada de lua azul, não é? Mas, na verdade, a lua azul se refere à segunda lua cheia que acontece durante o mês, no mesmo mês. Então, olha só, se nós voltarmos ao tempo, observem aqui, e olhar o calendário da lua do mês de outubro de 2020, aqui do hemisfério sul, nós teríamos, então, olha lá, ó, no dia 1º de outubro, nós tivemos uma lua cheia. E daí foi indo, né, lá no dia, mais ou menos, dia 10, a lua minguante, todo, né, dia 17, a lua nova, daí toda a lua crescente, e daí no dia 31 de outubro, nós teríamos mais uma lua cheia. Então, nós tivemos, olhem aqui, 2 luas cheias no mês de outubro. E essa segunda lua é chamada de lua azul. Entenderam aí? Então, não tem a ver com a cor. Às vezes, ela até tem um aspecto meio alaranjado, meio avermelhado, depende das condições da atmosfera, tá? Da composição da atmosfera. Às vezes está muito poluída, então a gente vê ela mais avermelhada, tá certo? Entenderam, então, o que é essa tal da lua azul? Gente, e se nós quisermos estudar mais o céu, né, a Lua e outros astros, aqui em Curitiba nós temos muitos museus, parques e planetários. Por isso que eu disse, né, que aquele aparelho que eu usei é o telúrio. E os planetários são outros, né, tipos de lugares. Então, aqui em Curitiba nós temos, por exemplo, o planetário Professor Francisco José Gomes Ribeiro, que ele fica ali no Colégio Estadual do Paraná.
Você já teve a oportunidade de ir lá no planetário ali do Colégio Estadual do Paraná? É um lugar muito bacana da gente observar o céu, mesmo se estiver chovendo, que você sabe que o céu de Curitiba muitas vezes é impossível de nós observarmos alguma coisa. Por isso existem os planetários, que são lugares que simulam o céu do local, ou do Brasil, ou do mundo, não é? Então, eu trouxe aqui para vocês um videozinho lá do planetário do Colégio Estadual do Paraná, tá? Eu vou passar um pouquinho para vocês verem como é, para ficarem com aquela vontadezinha de ir lá. Vamos assistir ao vídeo? O planetário Professor Francisco José Gomes Ribeiro completa 38 anos de história. Instalado na sede do Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, o espaço recebe estudantes, professores e turistas do Brasil e do exterior. O planetário Professor Francisco José Gomes Ribeiro foi inaugurado em 27 de abril de 1978. De lá para cá, o espaço se tornou referência para a difusão dos estudos astronômicos no Paraná. Um dos atrativos do espaço é a cúpula. Ela tem 6 metros de diâmetro, é equipada com instrumento alemão que projeta na cúpula a configuração que avistamos no céu. Para os estudantes e para o público em geral, um local perfeito para a observação dos corpos celestes. Apesar da nossa vontade, na cidade, dificilmente nós conseguimos enxergar as estrelas à noite. Isso por causa da iluminação artificial e da poluição luminosa. Por isso, o planetário é o espaço ideal para quem se interessa por astronomia. Quem vem aqui vê realmente o céu que pode observar fora, no mato, no deserto, na montanha, no mar. E isso leva a embevecer as mentes de todo, porque ver realmente aqui como a criançada viu e gritou de alegria a própria Via Láctea, que a gente no céu de Curitiba não vê, porque a nossa cidade é muito iluminada. Nestes 38 anos, o planetário, com capacidade para 62 espectadores, já recebeu mais de 1 milhão de visitantes. Foram mais de 12.500 sessões para alunos, com os mais diferentes níveis de escolaridade. E aí, gostaram? Que vontade de visitar, não é? Existem também outros lugares, tá? Que vocês também podem conhecer aqui na região metropolitana, que é o Parque da Ciência Newton Freire Maia. Nós estivemos lá, eu, a professora Lígia e a professora Ana Carolina, nós estivemos lá para conversar com o professor Anísio, que ele é o diretor do parque. E nós tiramos algumas fotos lá para mostrar para vocês que é um lugar maravilhoso para nós conhecermos um pouco sobre o sistema solar, sobre os planetas e também outros astros, não é? Olhem aqui, essa portinha aqui que está mostrando na imagem é o planetário que existe lá. E essa outra imagem aqui é a visão de dentro do planetário. E aqui, olha só, o professor Anísio fazendo uma explanação para a gente do planetário, não é? Gente, é muito bacana esses lugares, tá? Nas próximas aulas, vou trazer para vocês alguns vídeos do que nós gravamos lá no Parque da Ciência Newton Freire Maia. E também vocês, né, com seus familiares, vocês podem conhecer esses lugares, né, que são muito interessantes aí para todos conhecerem, não é? Não só aqui nas aulas de ciências, tá? Vamos lá, gente, vocês lembram daquelas perguntas que os alunos estão fazendo? Tem uma pergunta que um aluno fez, que é o seguinte, ó, o que aconteceria se a Lua desaparecesse? Vocês já pensaram nisso? É que existe um desenho, né, um filme, que fala de um vilão que roubou a Lua. E aí esse estudante perguntou, então, o que aconteceria se a Lua desaparecesse? E quem vai responder essa pergunta para a gente é uma astrônoma lá do Observatório Nacional. Olha aí, ó, uma mulher astrônoma que é a Daniela Lázaro. E ela disse o seguinte, ó, sem a Lua, além de não termos mais as lindas noites de lua cheia, não teríamos também as marés.
Vocês já ouviram falar? Ela disse assim: a falta que as noites enluaradas fariam é até fácil de entender, mas e quanto às marés? O que a Lua tem a ver com as variações do nível das águas do mar? O satélite natural da Terra está diretamente ligado à existência das marés. Sem ele, os oceanos ficariam sempre no mesmo nível. Mas como a Lua faz o mar subir e descer? Vocês já se perguntaram? Então, olha aqui, ó. Vejam essa imagem e também o que eu vou lendo para vocês, ó. Quando gira em torno da Terra, a Lua atrai o nosso planeta para si e com isso o deforma, ou seja, a forma muda. A Terra acaba ficando um pouco mais alongada e aumenta um pouco de tamanho. Essa mudança na forma do nosso planeta faz com que nos lugares que ficaram com comprimento maior, a água escorra, alterando o nível do mar, formando assim as marés. Isso quem explicou para a gente foi a astrônoma. Além disso, como a Lua se movimenta, não atrai a Terra sempre do mesmo ponto, mas em lugares diferentes. Assim, ao se mexer, ela faz a água escorrer em locais distintos. Com isso, a maré pode estar alta em um ponto do planeta e baixo em outra ponta. Olha aqui, ó. Mas o que você não pode imaginar é o seguinte: se na tela do cinema, né, existe aquele vilão que resolveu diminuir a Lua para poder roubá-la, lembram desse filme? Na vida real, isso de certa forma está acontecendo. Vocês sabiam que a Lua está diminuindo? A astrônoma explicou. Um estudo recente publicado na revista Science mostrou que o nosso satélite já perdeu 100 metros de circunferência. Segundo esse artigo, a Lua esfriou com a idade e por isso diminuiu. Mas fique tranquilo, isso não quer dizer que a Lua vá sumir de vez, garantiu aí a Daniele, a astrônoma, e ela disse assim: essa variação é tão pequena que não chega a causar efeitos aqui no planeta Terra. Olha que interessante, não é? Sabiam disso, que a Lua está diminuindo? Só que é tão insignificante, né, essa diminuição, que a gente não consegue perceber aqui os efeitos, não é? Mas ela não vai desaparecer, né? E também vocês entenderam por que ocorrem as marés? Muito interessante, não é? Gente, além das marés, onde mais que a Lua pode interferir na nossa vida, hein? Você sabia que a Lua também influencia na criação dos calendários? Os calendários que nós conhecemos, esses de janeiro, fevereiro, março, abril, né? Ele é um tipo de calendário, mas existem diferentes outros tipos. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que nem todos os calendários têm 365 dias? Tem calendários, por exemplo, o judaico, que ele está no ano 5.781. E o calendário chinês, por exemplo, está já no ano 4.718. Vocês sabiam disso? Olha aqui, por exemplo, ó, o calendário chinês. O calendário chinês é o mais antigo que a gente sabe, assim, da história, não é? E ele é um calendário que utiliza o Sol e a Lua para poder se organizar. A cada 12 anos ele completa um ciclo. E cada ano recebe um nome de um animal, que são 12. Então, o rato, o boi, o tigre. E aí, eles comemoram lá na China esse ano, né, com várias comemorações, tá? Além do calendário chinês, também temos, por exemplo, aqui, ó, o calendário islâmico, que ele é baseado no ciclo lunar. E ele é composto por 12 meses de 29 ou 30 dias. E ele tem 354 dias, então, mais ou menos. Vocês estão percebendo que os calendários, eles são diferentes? Por isso, então, a tarefa de hoje é vocês fazerem uma pesquisa sobre o nosso calendário que nós usamos. Por que ele tem 365 dias?
Ele é um calendário que leva em conta o Sol e a Lua? Olha lá, como que ele foi construído? Quais são as relações entre os movimentos da Terra, movimento de rotação, de translação, e o nosso calendário? Então, vou dar um tempinho, você copia a tarefa ali, que é uma pesquisa, tá joia? E aí, conseguiram copiar a tarefa? Então, eu quero ver essas pesquisas bem feitas ali em diferentes fontes. Vocês podem pesquisar com a ajuda até dos seus familiares, tá? Mas, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula. Gostou da nossa aula de hoje? Nós vimos hoje sobre a Lua, o ciclo lunar. Lembram da tarefa aí de construir o modelo de ciclo lunar, não é? Também falamos um pouquinho sobre os calendários. E eu quero ver essa pesquisa sobre o nosso calendário que nós usamos aqui no Brasil. Tá certo? Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem bem e até a próxima aula, quando nós traremos mais ciências para você. Tchau, pessoal!